assunto em si, vamos dizer assim, a imagem do Deus invisível, do Deus eterno, e fala do trio celestial, um assunto tão polêmico no meio das religiões. Mas o Senhor vai abrindo a mente do povo de Deus, e Deus vai ter um povo nessa reta final com a mente aguçada, uma mente capaz de discernir o certo do errado. Principalmente a questão do trio celestial. Então, o trio celestial não é para se confundir. Trio. Fala de três mesmo. A questão é que tem uma classe de pessoas que diz que é três pessoas distintas e coeternas, que é três. E tem uma turma que diz que é Deus o Pai e a imagem do Pai, que é o seu Filho. 2. E que no universo inteiro não tinha nenhum ser, a não ser o Filho de Deus, que poderia penetrar em todos os propósitos e conselhos de seu Pai. O católico diz que é três, mas só no mesmo tempo se torna um. E o Pai é Deus, é uma pessoa, o Filho de Deus é Deus e uma pessoa. Eu poderia inicialmente fazer uma pergunta. Deus é Espírito. Em cima disso, se Deus é Espírito, Deus teve um começo? O Espírito Santo teve um começo? É só questão de entendimento, irmãos. Deus é Espírito. O Espírito não teve começo. O Espírito é tão infinito como Deus. A palavra é Espírito? Deus e a sua palavra é Espírito? Alguém pode dizer que Deus um dia foi mudo? A palavra sempre esteve com ele. O Espírito de Deus sempre esteve com Deus. É por isso que nós vamos começar com esse texto. Nós não cansamos de falar ele. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem era que estava pairando sobre as águas? Quem foi que disse que haja luz? Quem foi que disse assim, o Espírito de Deus me fez? João foi? Tem 3 versos 4. Se no princípio foi Deus que criou todas as coisas, e quem criou todas as coisas foi quem criou o homem, em Jó, tem 3 versos 4, diz assim, o Espírito de Deus me fez, então quem é ele? Espírito. Não vai ter problema nenhum nós falarmos das 3 pessoas, o trio celestial. O que ocorre é que o Pai, no princípio, tinha a palavra dele com ele. Nenhum outro ser de todo o universo existia senão o seu Filho, o unigênito,
O único criado. Como assim que ele foi criado? Criado não. Gerado. O único gerado. Diga sempre que alguns dizem que ele foi criado. Né? Na verdade, ele foi gerado. Quem era ele antes? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era. Então ele era a palavra de Deus. Era Deus e a sua palavra. A irmã White disse que o Pai é infinito. É Deus infinito. O seu Filho também é Deus infinito. Porque ele era a palavra de Deus. E a palavra que estava com Deus era Deus. E ela é clara quando diz assim: o Filho de Deus, o Cristo Jesus, ele era Deus na infinidade. Presta atenção nisso. Se ele era Deus na infinidade, então ele era infinito tanto quanto o Pai. Porque ele era a palavra de Deus. Mas não na personalidade. Ora, como é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus na infinidade, mas não é na personalidade? Porque na personalidade ele teve um começo. Simples assim. Antes ele era a palavra. E essa palavra veio a ser uma personalidade. E portanto, nessa personalidade, ele era Deus, mas teve um começo. Foi gerado. Então veja só. Ele era Deus na infinidade, como o Pai. Porém o Pai o gerou e ele passou a ser uma personalidade com início. Lembra do assunto que Cristo foi gerado? Foi gerado. Mas não esqueçamos que ele era a palavra de Deus, tão infinito como Deus. É interessante verificar isso, porque se nós entendermos esse ponto, vai abrir-se o leque da nossa mente para muitos outros assuntos. Se dissermos assim, a palavra de Deus era Espírito, e é. Deus é Espírito? O seu Filho é Espírito? Claro que é. Mas nós vamos desenvolver esse tema de forma que nós vamos ter uma melhor compreensão hoje do que antes. A quem é a honra, ações de graças, poder, glória para sempre? E ao Cordeiro, que é o Cordeiro? Jesus, né? Sejam dadas a Ele para todo sempre. E quem se prostraram adorando a Ele? Porque Ele vive para sempre, juntamente com o seu Pai. O que o irmão White fala em 1 Escrito, página 54? Ela diz: vi um trono. Ela não viu dois tronos,
ela não viu 3 tronos, mas diz, eu vi um trono. Quem estava sentado nesse trono? Pai e filho. O Pai e o Filho. Mas ela não viu, não foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não. O texto está ofusco. Ou está claro? O Pai e o... Porque não tinha nenhum em todo o universo que ele estivesse... Somente esse aqui estava em comunhão com o Pai. Só ele tinha acesso aos conselhos e propósitos do Pai. E irmão White continua dizendo, eu contemplei o semblante de Jesus, o Filho. Isso aqui não. E admirei sua adorável pessoa. Mas não pude contemplar a pessoa do... O Pai e o Filho estavam sentados no trono, mas ela só pôde contemplar a pessoa do Pai, não. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Por que ela não via o Pai? Porque era coberto com uma nuvem gloriosa. Estevão também fala uma coisa, né? Isso. Então, cada dia a gente aprende um pouco daquilo que a gente já tem estudado. A liderança da igreja diz que o Deus, o Espírito Santo, ele age nos bastidores, é escondido. É porque eu não tenho o que explicar, ele está nos bastidores. Ele está nos bastidores. Diz que é tipo assim, como Jesus, o Deus, Jesus e o Pai são revelados, mas diz que o Espírito Santo age nos bastidores, tipo assim, oculto, né? Recentemente, um pastor lançou aí um livro e ele começa para justificar a questão do Espírito Santo colocando o texto de Atos, capítulo 23, versículo 17. Melhor, 17, 23, 17. 17 e 23. Só enquanto eu falo, abre a porta, essa turma. Atos 17, 23. Atos 17, 23. Porque lá diz o seguinte, o apóstolo Paulo, né? Diz que visitando alguns altares lá viu um lá com o nome. Não acredito não, pensei. Porque passando. Olha lá. Fale a voz lá. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, existe sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele aplica esse texto para o Espírito Santo. Nada a ver. Tem tudo a ver ele dizendo que Cristo é o Espírito Santo, mas negando a eficácia da palavra. Irmã, leia bem então Gálatas 1, verso 1. Gálatas 1, verso 1. É que Paulo diz que o texto diz que é para seguir isso. Um pouco aqui, um pouco ali. Paulo, apóstolo, não de parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Será que ele está anunciando outra coisa que não fosse isso aí? No Cristo. Olha essa fonte, a Herbert Hans Herald, de janeiro de 1890. Olha o que está escrito.
era tão perfeitamente ligado com Deus. Falando de quem? Cristo. Tão completamente abrangido em sua circuncidante luz, que aqueles que haviam visto o Filho haviam visto o Pai. Por quê? Porque o Filho é a imagem do... Quem vê a imagem do Pai, vê ele. Ele disse para Filipe lá. Quem vê a mim, Então, Obreiros Evangélicos, página 21, diz assim, ó. Cristo veio revelar quem? Pai. Ninguém. Exclui qualquer um. Ninguém. A não ser Cristo. Viu Deus em sua glória. Vamos ver a interpretação do texto? Quando diz assim, ninguém jamais viu A Deus. Deus unigênito que está no seio do Pai aqui, revelou. Então Cristo revelou o Pai. Ele não só revelou o Pai, mas aqui está dizendo que ele, além de ter vindo revelar o Pai, além de todos os seres jamais ter visto o Pai, a não ser por meio de Jesus Cristo que veio revelá-lo, está dizendo que ninguém, a não ser ele que veio revelar o Pai, só ele viu Deus. Só ele viu Deus. Os dois viram? Né, irmão? Deus suportar a glória de Deus só pode ser de Deus, né? Isso só através de Cristo mesmo, né? Através da humanidade que foi revelado, né? A não ser Cristo viu. Aqui está querendo dizer o quê? Quando João 1,18 assim, ninguém jamais viu Deus. Ah não, ninguém é os pecadores. Aqui está dizendo que é só os pecadores? Não. A não ser quem? Ele abrange tanto as pessoas como os Os anjos romanos também. como os Os anjos. anjos também. Mas a inveja disso, que aparecia um outro que não era. Ah, o texto está isolado. Isolado. Quem unicamente viu o Pai? Segundo o texto. Só Cristo. Na sua glória, só ele. Lembra que no plano da redenção, quando foi para Cristo conversar com o Pai, os anjos perderam ele de vista? Ele estava onde? Os anjos, eles têm o acesso àquela grande glória. Então, conhecer o Pai na sua glória só. Tem outro texto lá que é bem conhecido também que fala, né? Ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho. Mateus 11:27 é claro. Né? Ninguém conhece o Plenamente. Pai, só o Filho conhece. Ninguém conhece o Filho, somente o Pai conhece. E se o Espírito Santo fosse outra pessoa, coeterna e distinta, além do Pai e do Filho, não conhecia a ambos? Eu não sei como é que o povo insiste. Se em lugar nenhum diz o Espírito Santo foi de noite, todo mundo toca até fora. Cara, o povo faz tudo. Para alguns é difícil. Por que é difícil? Porque não tem. Porque tem preconceito. Aprenderam do jeito, embora vendo os escritos, não aceitam. Que a fé é pelo que está escrito na palavra. Bom, Cristo, ele antes de vir à Terra,
quando ele estava lá no céu, não tinha vindo a terra como homem ainda, ele já era o quê? Pensamento de Deus. Ele era o pensamento. O pensamento de Deus. Ora, a mente de Deus. A mente de Deus era separada de Deus? Não. Esse pensamento, que era o pensamento do Pai, ele se tornou visível aos anjos. Olha isso, ele se tornou. Ele era visível aos anjos, Não. mas ele Se tornou. visível. Se ele se tornou visível aos anjos, antes de se tornar visível aos anjos, ele era visível aos anjos? Era invisível. Era invisível. Então os anjos viam? Então quem unicamente viu Deus, o Pai, na sua glória? Só que Confirma com o texto anterior? Isolado. Preste atenção nisso. O pensamento do Pai se tornou visível aos olhos. Então, antes dele se tornar visível aos anjos, como é que era a comunicação entre o Pai e os anjos? por Lúcifer. Era por Lúcifer. Na verdade, Lúcifer era o primeiro dentre os anjos. Mas o que é que os anjos recebiam da parte do Pai? A palavra. A palavra. E essa palavra era E essa palavra que era? Cristo. Mas digamos assim, que as instruções mais reservadas Lúcifer recebia. para passar por Era exatamente o mais poderoso dos anjos. E era ele que fazia esses mais difíceis trabalhos, como hoje faz o anjo Gabriel, que tomou a posição no lugar dele. Isso aqui ele se tornou visível aos? Ainda não aos homens, porque ele ainda não tinha vindo. Ok? O Pai, ele é toda a plenitude da divindade. Como é que o Pai é toda a plenitude da divindade? Corporalmente, ele é uma pessoa. E invisível, ele é uma pessoa, mas é invisível. Já o Filho, semelhante ao Pai, também é toda a plenitude da divindade. O Pai é toda a plenitude da divindade, o Filho também é toda a plenitude da divindade. O Pai é corporalmente invisível, mas o Filho agora é manifestado porque ele é a imagem do Deus invisível. Está claro? Ou é difícil de compreender? É nessa unidade aqui, ó. É nessa toda a plenitude da divindade corporalmente invisível que Cristo agora se manifesta como a imagem do Deus invisível. Toda a plenitude do Pai, ela é invisível. Mas agora toda a plenitude do Filho manifesta o Pai. É aí que se manifesta a personalidade do... Por meio de quem? De Cristo. Por meio de Jesus Cristo, aquele que é a imagem de Deus invisível,
que agora é manifesta aos homens e aos anjos a personalidade do Pai. A irmã White diz o seguinte, que o seu Filho, Jesus Cristo, ele é Deus na infinidade. Ele é toda a plenitude da divindade. Ele é Deus na infinidade. Mas não na personalidade. Mas na personalidade ele teve um início. Personalidade de pessoa, né? De ser, Foi gerado. ser humano. Não na divindade dele lá no céu, ele foi gerado. Teve uma forma, né? Mas na Só que antes, tá, dele ter um começo, ele já era infinito, porque ele é Deus na infinidade, como a palavra. No começo, Exato. ele já existia no pensamento. Certo. Esse pensamento, ele era audível porque ele não se manifestava, né? Não tinha sido. Aí o Pai deu uma forma, né? Gerou ele para que ele revelasse o Pai, Isso. que era invisível. Isso. Ó, estamos falando das duas naturezas de Cristo. Esse assunto aqui dá nó na cabeça de gente. Nas duas naturezas de Jesus Cristo, uma ele revela a divina, que era só essa que ele tinha, a palavra aí infinitamente tanto quanto o Pai. Recebeu uma forma que teve um começo, foi gerado na personalidade, mas antes com a palavra ele já era infinito. Na personalidade ele teve um começo e é tanto no céu como na terra o representante do Pai. Então, quer dizer que... Mas quando ela fala que ele não é Deus na personalidade, é relacionado ao Cristo humano, né? Só para ficar claro. Não, nas duas situações. Quando ela diz que ele não é... ele é Deus na infinidade, Mas não na mas personalidade. não na personalidade. É porque na personalidade, no caso, embora ele sendo Deus, mas ele era infinito, mas na personalidade ele teve um começo. Mas não deixou de ser Deus. E esse começo, ela se refere ao começo terreno ou ao começo lá? Não, começo lá. Essa é que era sempre a minha dúvida. O começo como gerado. Como gerado. Porque ele foi gerado lá e gerado cá. Gerado na humanidade. Ele foi gerado na humanidade, mas ele foi gerado também lá. Então, quando ela diz que ele não é Deus na personalidade, é essa personalidade gerada desde o começo, lá, quando ele foi apresentado aos Sim, anjos. porque o infinito só tem um, que é o Pai. Mas a palavra do Pai também é infinita. E que através dessa palavra do Pai teve agora uma forma, um exemplo. E bem ali ele foi gerado. Foi gerado duas vezes. Ele teve um começo que foi gerado duas Lá vezes. e Lá e aqui. cá. Então ele foi nasceu, apresentado lá. nasceu duas vezes. Ele foi, Ou seja, ele saiu do Pai duas vezes. Lá e cá. foi gerado lá para Sim. os anjos. Sim. Para fazer a intermediação entre Sim. os anjos e Deus, né? Contato E dos aqui anjos na é- terra, novamente, ele foi gerado novamente para fazer a Como mediação humano. entre o homem Sim. e Deus. Sim. Então é aí onde se manifesta a personalidade do Pai. Em Cristo Jesus, a personalidade infinita é manifesta agora por Jesus Cristo, tá? Que como personalidade não era infinita, mas é Ele, como aquela palavra que era infinita, agora na forma de Deus, unicamente Ele pode representar o Pai, a humanidade. Tem a Bíblia não fala da Quando ele foi gerado, foi bem antes da rebelião, a gente sabe, né? Mas no meu pensamento aqui, está pensando da gente boa, né?
Será que o pai, na onisciência dele, ele já não sabia que o anjo ia se revelar, que o filho dele tinha que ser manifestado? Assim, Ele é onisciente. Ele não tem dificuldade nenhuma nós entendermos isso. Assim, na minha humilde ignorância, né? Porque antes ele se comunicava de forma audível, né? Os anjos só ouviam a voz dele, né? E era ele falando, né? E aí o inimigo, Lúcifer, já se achando o dono, né? Da área, né? Fiquei pensando assim. Era o comandante das forças celestiais. Pelo menos ele achava que não tinha outro. Não tinha outro. Eu fiquei pensando assim. O que né? ocorre é que está escrito o seguinte: nós não sabemos nem quando e nem como ele foi gerado. Não adianta nós especular como ele foi gerado. Aí é questionável. Quando? Também. Ou como não está no alcance da mente humana. Nós só sabemos que é assim porque está escrito. Tá? Em Cristo, olha só, em Cristo foi que Deus se manifestou aos anjos, é assim que ele se manifesta aos anjos. Em quem? O Pai se manifesta aos anjos, hein? E o Pai se manifesta aos homens, hein? Irmão, e até então? Antes disso, Sim. subentende-se que Lúcifer teve inveja quando foi apresentado um outro acima dele. Porque antes ele era a palavra. A comunicação era apenas de forma verbal. Verbal. Não era possível uma forma visível. Não. Não por quê? Porque o Pai é toda a plenitude da divindade, corporalmente, mas invisível. Quer dizer, os anjos sabiam da sua existência. Sabia da sua existência. Mas não poderiam visualizar. Não. E aí, através desse Deus invisível, saiu o quê? Uma palavra invisível também. Até o tempo em que Cristo agora é manifesto pelo Pai. Agora Satanás viu uma ali no meio dele agora, que é esse homem. Aí a palavra criou forma diante dos anjos. Pronto. Foi apresentado pelo Pai. Ele falou com o esposo de Maria, que ele não se preocupasse com o que ela estava, que tinha gerado, era dele, né? Sim. Por isso que ele é gerado 2 vezes, lá e cá. Irmão, ele ficou, na hora que Cristo apareceu, digamos que ele ficou com o pé atrás, mas aí está escrito que ele teve inveja quando Deus falou para Cristo que ia criar o homem. Vamos fazer o homem. Ele disse para Cristo que ele teve inveja porque ele queria também ser consultado para também fazer parte da feitura do Dizem homem. que a razão da rebelião de Lúcifer foi justamente saber da Justamente o existência Cristo. de um outro, e até Exatamente. então ele achava que não existia. Isso. Tanto é que ele teve ciúme, ele não queria estar além do Pai. Porque se ele já sabia da sua Quer dizer, submissão a ele e tudo. O fato Mas, depois do pai ser apenas ele, para ele estava bom. ele queria estar entre o Pai e o Filho. Porque antes era, vamos dizer assim, Deus falava e ele atendia todas as coisas que Deus mandava. Só que quando o Pai apresenta um filho agora, O negócio ficou ruim. agora como ele dissesse, agora eu perdi meu carro. Foi rebaixado. E na verdade aquela palavra que o Pai falava para ele era quem? Nosso filho já. Ele sempre teve abaixo de Cristo, mas agora ele Não aceitava, não né? aceitou. A gente pode comparar, irmão, com Moisés, porque Moisés ele não tinha um relacionamento com uma personalidade visível. Era Deus falar para ele e falar com o povo. Então podemos dizer que antes da presença de Cristo lá para os anjos era do mesmo jeito. Algum representante ia e ouvia Deus falando e passava para os anjos. Isso. E antes disso, ele também era invisível, porque a palavra não se vê. Tá? Agora, quando aquela palavra passou a ser vista,
foi da vontade do Pai, aí ocorreu ciúmes. Vou Satanás receber a adoração dos anjos, Satanás. Satanás recebeu a adoração dos anjos? É? Não, mas ele tinha muita credibilidade com os anjos. Porque a adoração só a um. Só a Deus. Só que está escrito também que os anjos menos esclarecidos, porque assim como na humanidade existem pessoas menos esclarecidas, lá no céu também existiam anjos menos esclarecidos. Estavam. Isso. E aqueles menos esclarecidos achavam que Satanás era o comandante do céu. Porque o Deus invisível, agora aonde eles batiam os olhos que podia ver, que estava no comando era Então Deus. esse aqui que merece um pouco mais de atenção. Entendeu? Uma atenção maior. Isso. Então, em Cristo, Deus se manifesta. Ele não é toda a plenitude da divindade manifestada? Então, é nele, Cristo, que o Pai é manifestado aos anjos. Então, como é que os anjos veem o Pai? Olhando para Cristo. Está dando para entender o texto? Basta nós seguir o que está escrito. Em Cristo, nele, no Cristo, Deus, o Pai, era que ele se manifestava a quem? Aos anjos. E se reflete aos homens também no mundo, como aquele que se fez homem, que olha para Cristo, a humanidade e vê Deus. Tá? De uma maneira que eles quem? E os homens também, né? De uma maneira que eles não podem ver Deus de outra forma. Pergunto, de acordo com o texto, quem pode ver Deus, o Pai, mesmo os anjos e os homens? Ninguém, nem os homens. Diretamente olhando para o Pai? Diretamente não. Não. Pode ver através de Cristo. Mas agora em Cristo, por Cristo e através de Cristo, quando eles olham para Cristo, agora o Pai é manifestado aos anjos e também aos homens. E de uma outra maneira, eles, nem os anjos, nem os homens, não podiam ver Deus de outra forma. Não tem outra forma. Isso é colocar isso aí na mente das pessoas. A mais 99% das pessoas não aceitam isso aí, não. É só olhar para a história de Filipe. Mas é porque passa por cima do Eu, na conversa Rari adventista aí, que ele disse que se for para o céu para não ver Deus, ele disse que não adianta. Ele disse que não adianta não. Ele disse, irmão, não adianta nem fazer um sacrifício. Essa é a maior falta de fé que existe. E ir para o céu e não ver Deus, o Pai, O Cristo é toda a plenitude da divindade manifestada. Isso já é Daquele que é invisível. Mas os irmãos e as irmãs podem sentir o grau da dificuldade na mente dos outros. Pelo tema, você vê que é bem difícil chegar ao conhecimento. Mas quando a verdade ela vem, ela liberta mesmo. Então aqui não dá para se ter dúvida que ninguém pode ver Deus, o Pai, de outra forma, senão por meio da sua imagem. O Deus invisível só pode ser visto só de uma forma, pela imagem sua, que é
Cristo. Então é em Cristo Isso é o que Cristo disse. que o Pai manifesta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Quer dizer, isso aí abrangiu tanto. Ele está falando aqui para os homens, né? Mas também até os anjos também. Isso é ninguém. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso aqui foi falado por ele em boletim na Conferência Geral, em 1895. Para muitos isso é heresia, né? Mas para outros é fé. Eu disse aí que eles querem ver Deus, já tem outros que querem ver três dele. Acho que eram 3. Diz que na vinda já. Mas vocês lembram que tem um tema aí dizendo e o trio celestial? Mas não vamos falar do trio não, irmãos. Só que por enquanto nós estamos aqui iniciando falando da plenitude da divindade do Pai, que é corporalmente invisível, e da divindade de Cristo Jesus, que é manifestada. Uma invisível, outra que manifesta. Esse trio é completo com o homem? Não. Esse trio é completo em Cristo, porque ele era só divino, juntamente com o Pai, conforme nós estamos agora examinando os textos até então. Divino era. Deu quanto? Deu 2, né? 2. Pai e Mano de outro lado, mano de Cristo. agora impera o trio. Agora quando o homem, aí completou o trio. Ele não era só divino. Ele tomou agora a humanidade sobre a divindade, agora impera o trio. E quem é o Espírito Santo que a irmã White diz? O Espírito Santo é o próprio Cristo despojado daquela humanidade que ele tomou para si. Ele, independente dessa humanidade, ele é o trio. É que, olha, é vasto. Não estamos falando no assunto que eu estou aqui lembrando que eu quero falar, porque se eu não falar agora eu esqueço. Aquele peixe que Jesus comeu, aquele ali foi Jesus, o Jesus ou foi o Jesus humano? O Jesus humano. Foi. Mas o povo pensa que foi o Deus, Jesus, Deus, que comeu aquele peixe. Eu toda vez boto na minha cabeça que não foi, sabe? Que foi o humano, o lado humano dele que comeu aquele peixe. Sim. Porque ele ressuscitou, irmão. Então, se ele ressuscitou, ele tornou a vida. E qual era o pecado dele comer um peixe? Ele não tem pecado. Pois é. Aí alguém pega isso assim, então eu vou comer peixe. Não é pecado comer peixe. Ele é o dono da plata. Ele come o que ele quiser. Na verdade, Ele mata quem ele quiser e não tem pecado eu nenhum. não como as coisas, não é que eu acho que ele seja um pecado. Não faz bem. Não é porque faz bem a gente. Tem alguns que dizem assim, rapaz, comer carne não é pecado. Que tem uma parada de dentro assim, Aí bom você pega. seria que não Bom. comesse. Né? Para alguns não é, para mim é. Porque a vida que está sendo morta na sabe, na vida de pervertir. Porque veja só, se eu conheço, porque a Leonardo diz o seguinte, para dizer para as pessoas, não que seja pecado, mas porque é prejudicial à saúde. Vou fazer aqui uma pergunta simples, para quem já conhece a mensagem de saúde. Aquilo que eu entendo como sendo o templo do Espírito Santo, como o templo do Espírito Santo, aquele que destrói o templo do Espírito Santo será destruído, né? Então, se eu agora, como o templo do Espírito Santo, sei que comer as coisas que não devo, porque pela fé está escrito. Porque, por exemplo, aqueles que são meio convertidos no que diz respeito a comer carne, sairão do meio do povo de Deus para nunca mais andar com eles. Esses vão salvar?
Então, prejudicar a saúde. Vocês acham que eu não entendo que eu prejudicar a minha saúde, eu tenho conhecimento disso, não é pecado? Mas eu tenho que dizer para as pessoas, não que seja pecado, mas é porque é prejudicial para a minha saúde. Para mim, dá na mesma. Para mim. E para tu comer, tu tem que matar ele. Quer dizer, nem que tu não mate, mas outra pessoa mata. Mas Aí é há uma É igual o roubo. Nem que tu não roube, mas tu compra o roubo, tu é como tu rouba. Mas as pessoas levam lá para aquele ponto que Deus libertou os animais numa época para comer. Liberou. Ele não mas deixou. Foi na época porque não tinha outra coisa. Sim, mas tinha o maná, filho. Não, mas ele não estava dando mais o maná, não. O maná foi. O maná foi naquele tempo do pessoal do deserto, do deserto. E ali foi Noé, amiga. Permitiu o homem comer carne na época de Noé. De Noé. Na época do dilúvio. Que devastou a vegetação. Exatamente. Aí o povo leva por esse sentido. Na hora que a pessoa fala de logo, mas não tem as carnes que a gente pode comer ou que não pode comer? Pois é, mas quando Vamos analisar bem aqui um ponto. Aí agora tem tudo. Um ponto sobre essa questão. Né? No Fica lá, a pessoa princípio, come porque quer comer. nós vamos voltar ao princípio. Mas aí uma hora ele vai ter que deixar. Sim. Agora nós vamos ter que voltar ao princípio. Gênesis 1:29. Qual era a alimentação no princípio que Deus fez para o homem? Tem sido É 29. Eis que tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e dê semente, isso vos será para mantimento. E aí também em outro texto, ele diz, no 30, ele diz, e a todos os animais da terra, e a todas as árvores dos céus, e a todos os répteis na terra, em que há folha de vida, toda a erva verde lhe será mantimento. Tanto para o homem como para o bicho. Tanto como para o animal. Há alguns entendem o verso 30 que os animais ficou também para o povo comer. Não é assim. Aí está dizendo que até os animais têm que se alimentar de ervas. Só que agora como tem gente que come, o animal também já cai. Agora o detalhe está onde, irmão? O detalhe está onde? Gênesis 9, verso 3. Veja bem aí. 9, verso 3. 9, 3. 3. Tudo que se move. Ó, tudo que se move. Olha a palavra de Cristo agora. Depois de Gênesis 1:29, lá em Gênesis 9, verso 3, ali por ocasião do dilúvio, ele diz: Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. É isso aí que é a outra. Agora tem um detalhe. Tudo que se move. Agora por que entra Levítico? Aquele texto. Desse vocês comem, desse vocês não comem, desse vocês comem, desse vocês não comem, porque esse está isso, esse está isso, que tiver isso, vocês comem, que tiver isso, vocês não comem. Não foi? Tudo que se move, mas agora ele especifica. Qual é as coisas que se movem que ia servir para mantimento? É lá do 4 em diante ele já explica. A minha diz assim: tudo que se move e vive servirá para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Olha, ele deu todas as ervas. Vocês acham que tem erva no fundo do mar que nem comer não morre? Tem erva Até na terra, vocês comerem certas coisas, é mortal. Mas ele diz, foi bem claro, tudo que vos, assim como eu vos dei a erva, tudo vos dou agora. Agora entra a relação. Desse vocês comem, desse vocês não comem. Porque a erva, ele foi bem claro. Só que isso foi por ocasião do dilúvio. Passou aquele período, os homens deveriam voltar ao estado original. Mas eles gostaram da carne. E agora o Senhor diz, o povo de Deus, no fim, por fim, tem que deixar a alimentação carne. No céu vai ter carne, vai ter morte. Então não vai ter nem aquele que é criminoso direto e nem aquele que é indireto.
como é o indireto. Tu mata e eu participo da tua matança. E também não come carne todo dia, não. Passava um tempo sem comer, que era. Acho que aqueles que. Hoje, se faltar carne na mesa, nem mistura tem. Não comer sem mistura. Tem gente que Não tá tá na comendo, mistura, só tá uma comendo mistura. carne de gado, misturar com carne humana. Desapareceram as pessoas lá num lugar aí, fizeram o exame e tinham misturado com pessoas humanas. Tá até proibido, né? Tem não. E no caso aqui, por exemplo, a gente vê no livro de Mateus que às vezes Cristo dava exemplo ali, que ele até fala assim, ali pelo capítulo 20, capítulo 21, ele fala sobre um casamento, aí ele fala assim, lá se mataram um cordeiro e um boi. A Bíblia está repleta desses exemplos, né? De questão de matança, de novilho, para ocasião de festa. Só que a gente tem que ver também qual era a ocasião lá e para que matavam, né? esses bichos. Se era só para dar alimento ali para o povo encher o estômago, ou se na ocasião do casamento estava sendo feita uma oferta para Deus ali de sacrifício. A gente tem que ver isso, né? Com certeza. Para os irmãos, qual seria o último a morrer em sacrifício? O último, que seria morto. Cristo, o último sacrifício. Mas para muitos, mesmo adventistas, tem sido Cristo o último? Galinha, não tem. Bode, O último, então eles estão sacrificando ainda, mas para quem? Para Deus? Não. Deus é inferno, né? É um outro Deus, mas é o Deus reto, conforme diz o apóstolo Paulo. É transgressão de mandamento? É. Deixa fora do céu? Deixa. Como é que eu vou dizer agora que não vejo pecado nenhum em comer carne? Até porque a gente tem que entender. Os que não têm entendimento, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas eu e você que temos o conhecimento. Essa é a palavra, né? Sacrifício. Porque para você comer carne tem que ter um sacrifício. E sacrifício a gente tem que saber para quem que a gente está fazendo, né? Ah. Então vejamos aqui, irmãos. Os anjos, os serafins, eles habitam na presença de quem? Mas ainda assim, eles, os serafins, cobrem com as asas a face e os pés. Olha a reverência que os serafins têm por estarem na presença de Jesus. Eles estando na presença de Jesus, eles estão na presença de quem mesmo? Deus. Olha como é claro. Porque a única forma do Pai ser manifesto é por meio de Jesus. E os serafins estando na presença de Jesus, eles estão na presença de quem? Mas ainda assim, cobrem com as asas e a face e os pés. Ao olharem para o Rei, então eles olham para Jesus? E quem olha para Jesus está olhando para quem? Ainda assim, eles cobrem com as asas a face e os pés. Ao olharem para o Rei em sua beleza, cobrem-se a si próprios. Esses serafins, eles contemplam a face do Pai e vivem na presença dele, conversam com ele, sim ou não? Não. Só através de Cristo. Então a resposta é? Através de Jesus. Sim. A Bíblia não diz que os anjos conversam com o Pai, estão face a face com ele, mas por meio dele. Por isso que a Bíblia não é interpretada. Porque não deixa o mesmo Espírito que inspirou os profetas
entrar no coração para ter o entendimento que eles tiveram, que é a intenção do Espírito. Então, mesmo os anjos, ao olhar para Cristo, esse rei, na sua beleza, eles se cobrem a si próprios. Diferente de nós, né? Muita gente vai para a igreja quase nunca. E ora de pé, de qualquer jeito. Olha aí, santo, tremendo é o seu nome. Nome de quem, moço? De Deus. O nome do Pai é santo e tremendo? É. Mas santo e tremendo é o seu nome em nome de quem? O seu filho. E os anjos, quando pronunciam este nome, cobrem o rosto. Aí eles cobriam o rosto por quê? Por viver na presença de Jesus. E ao olharem para ele, cobriam o rosto. Por quê? Porque tremendo é o seu nome. E muito santo. E agora os anjos, quando pronunciam este nome, cobrem o rosto. Os mortais aqui na terra pronunciam esse nome de uma forma preferida. Três pessoas devem ser exaltadas e adoradas. É isso aí? Ficou um de fora? Porque é um trio, sabe? Não, não tem de fora não. Não tem ninguém de fora não. Por que não tem ninguém de fora? Vamos aqui botar a prova da Bíblia. Vamos colocar aí. Não, vamos colocar aí. Mateus 1, versículo 18. Mateus 1, verso 18 e o verso 20. Só acompanhe para vocês ver se tem algum de fora, porque só o Pai e o Filho devem ser exaltados, devem ser adorados. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Foi concebido de quem? Vê o verso 20 para dar uma confirmada melhor. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temos receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Quem gerou? Deus. Ali tem quantos ali? Quem foi que gerou quem? Deus gerou o Filho. Então, o Pai é o Espírito? Sim. O Espírito gerou. Vos constituiu bispos que apacentades a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem foi que derramou sangue? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Quem é ele? Então, quem é o Espírito ali? O Pai é Espírito, o Filho é Espírito, o Espírito do Pai e do Filho é o mesmo. Agora, o Filho de Deus veio representar o Pai à humanidade, Espírito de Espírito, e agora ele tomou a humanidade sobre si, e ele, despojado dessa humanidade, ele é o Consolador, e o Consolador é o Espírito Santo e a terceira pessoa da divindade. Tem um texto muito bom também, irmão, que é de 1 Coríntios 2. Todo capítulo é bom, né? Mas o versículo 11 também, que fala lá que o Espírito do homem conhece o homem, o Espírito de Deus. Isso.
conhece Deus. Isso. Então, para o Espírito de Deus ser outra pessoa, Tinha que ter 3 meses. o homem tinha que ser outra pessoa também. Aí entra o Espiritismo. Exatamente. Então, aqui especifica uma coisa: somente, só, e ele só, o Pai. E depois dele, o Filho. Ninguém mais. Você sabe que tem um texto também, a irmã White, dizendo que o primeiro depois de Cristo era Lúcio. Hoje é Gabriel. Então, nesse caso, nós temos que ter entendimento, porque se nós colocar o trio celestial como sendo o Pai, o Filho e Gabriel, o Pai é Deus, o Filho é Deus, mas o Gabriel vão ser criados. Então, vai errado. Tem que ser aquele que é plenamente, né, divino, como disse o texto anterior. O Pai é toda a plenitude, a divindade corporalmente invisível. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. A questão do o erro das pessoas, o erro do ser humano, é ele querer colocar o Espírito Santo fora do Pai e do Filho. Uma pessoa, uma outra pessoa, como eles querem Por exemplo, colocar. Aí o problema é esse. Por exemplo, se perguntar aqui, eu vou fazer 2 perguntas, parecidas e contraditórias, mas os irmãos vão entender. Hoje, no nosso conhecimento, nós temos Jesus Cristo foi gerado Foi gerado. aqui na terra Não, no céu. e lá no céu, né? Dá para ter essa compreensão já clara, né? Eu vou fazer uma outra que parece contraditória a esta. A primeira foi essa que nós fizemos. Se ele foi gerado. A resposta é sim. A outra é, os irmãos concordam que o Cristo é coeterno com o Pai? Se ele é coeterno com o Pai, e ao mesmo tempo agora ele é gerado, não parece contradição? Parece. Mas se nós não olharmos para as 2 naturezas de Cristo, nós não vamos entender ele, nós vamos achar contraditório ele. Mas aonde que Jesus Cristo é visto como gerado? Pelos Escritos, né? No céu e na terra, gerado 2 vezes. E onde é que nós vemos agora o Cristo sendo coeterno com o Pai? Na palavra. Na palavra. Na palavra ele é também Deus na infinidade. Até com a terra. Agora, a partir do momento que ele foi gerado, como? Na personalidade. Divina. E na personalidade humana. Irmão, mas no caso aqui, na Bíblia a gente vê, por exemplo, 2 exemplos do batismo de Jesus e na hora que ele, na transfiguração lá, né, que ele teve com Moisés e Elias, uma terceira voz, digamos assim, que era a voz de Deus. Então, o que a gente não tem, o que dá pra gente assimilar aqui, no caso antes de Cristo ser apresentado lá no céu, aquela voz, então, que dá as instruções, era Cristo, a voz de Cristo, ou era a voz do Pai de fato? Porque a gente escuta essa voz do Pai no batismo de Jesus. Certo. Que ali estava Cristo, sendo batizado por João, e aí desceu aquela luz em forma de ponto e uma voz. Aquela voz ali não era Cristo, então, no momento. Ele é a voz do Pai mesmo. Pois é. Então, quando lá no céu, antes de Cristo ser apresentado, essa voz era Cristo ou era a voz do Pai? É isso que às vezes eu confundo. Não, mas aqui fica claro. Por exemplo,
O apóstolo Paulo diz assim: pela fé entendemos que todos os mundos foram criados pela palavra. Cristo. E nós sabemos que Cristo criou todas as coisas. E quem era Cristo? A palavra do Pai. Quando esse Deus invisível, que é o Pai, falava, faça-se isso, as coisas iam sendo feitas. Então quem era a palavra do Pai? Cristo. Então quem fez todas as coisas? A palavra do Pai, foi Cristo mesmo. O Pai falava e Cristo agora, como ia criando as coisas por causa daquela palavra. Tanto é que bem do princípio, verso 1 de Gênesis, criou Deus os céus e a terra. Pela palavra. Ora, o Deus invisível não estava lá com o Filho? E quem era essa palavra? O Deus invisível. Não era Cristo? A palavra de Deus não é Espírito? Deus não é Espírito, por isso que Jó disse, 33 versos 4, o Espírito de Deus que me fez. O Todo-Poderoso me deu vida. E quem soprou no homem? Jesus. E foi o Todo-Poderoso que deu vida. Então, Cristo é também Todo-Poderoso, assim tanto quanto o Pai. Então, não esqueçamos, somente o Pai e o Filho estavam sentados no trono. E somente eles devem ser exaltados e adorados. E o Espírito Santo sempre foi escondido, né? Porque quando Deus chamou o Filho, façamos o homem, só chamou um, foi? E ele já ficou escondido, não participava de nada. Na versão dos que querem que seja 3. Na Trindade é assim, né? Está nos bastidores. Mas aqui nós vemos assim, quando Deus disse a seu Filho, façamos o homem. Quantos tem um dizendo para quantos? Um dizendo para o outro. Eram 2. Porque só tinha um único ser no universo. Então era realmente... Pois é isso que eu quero falar. E se fosse perguntar para eles agora, que deve estar crescendo os 3, ele dizia que nessa hora veio o Espírito estava em algum lugar. Bastidores, inventavam essa. E sendo que ali mesmo a presença do Pai e do Filho é o Espírito Santo. E o bode, ele esconde ele, e tudo, ele é quem convence o povo, né, que a Bíblia diz, né, e eu não sei como ele é escondido. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos guia em toda a verdade. E quem é que diz assim, eis que estou à porta e bato? Ele também. Ele quem? Espírito Santo que Jesus. Ele está debaixo dos bastidores. Agora, mas você sabe quem é. Você pode botar isso aí escrito de toda forma que você puder. A Luzimar, mulher, deixa eu... Não, Luzimar, agora falar, porque não dá não, para conversar contigo nesse ponto bem aí, não dá. Porque ela tem que ter os 3 deuses. Ela acha que tem que ter. É porque tem os 3, onde está colocado criatura esses 3. 2 eu sei, agora os 3 não deve dar, o outro não deve dar. A irmã White diz que é por causa desses textos que as pessoas entendem. A irmã White diz que há 3 pessoas. A divindade. Não é trindade, divindade. O Pai é toda a plenitude. Pessoalmente, melhor, corporalmente, invisível. Já o Filho é manifestado. Certo? Então, antes de uma alusão. Ellen White disse, comentando o verso 2 de Gênesis. Que no primeiro disse, no princípio criou Deus os céus e a... Aí diz assim, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí ela diz, o Espírito que pairava por sobre as águas era a presença de Deus. Ou seja, a presença do Pai e do Filho.
Esse era o Espírito que pairava. Então quem estava ali pairando sobre as águas? O Pai e o Filho. O povo adventista de 7 dias só se perde se quiser. Se perder. Porque tem um texto também. Se você viu o que está escrito, não tem como se perder. A gente até leu aqui já, que não tem como a gente explicar toda a Bíblia. A gente já estudou sobre isso aqui. Não tem como a gente explicar todo o versículo. Mas, se a gente tem uma porção de textos esclarecedores, o que a gente entendeu nesse estudo aqui no dia? Se a gente tem uma porção de textos esclarecedores e apenas um texto que parece obscuro, a quem que a gente vai se apegar? Os mais claros. Os obscuros a gente deixa para esclarecer com os mais claros. Pois é. Então por que a gente faz o contrário? Se apega com os obscuros e deixa os mais claros de lado? Nessa questão da Trindade. Pois é. Aí ele só disfarçando do homem, só se foi de 3 para lá, 2 no mar. Os irmãos e irmãs já viram falar de mistério? Ele diz que Trindade é um mistério. E olha só o que está aí, ó. Vocês estão vendo, não é só um mistério. Mistério de mistérios. Mistério de mistérios. Então existe um mistério de vários. De vários mistérios. E que mistério desses vários mistérios é? Da redenção. O mistério da redenção. Aí, bom, a Bíblia diz que nem todo o mesmo tempo, de cara por parar. Esse mistério da redenção é o mistério de todos os mistérios. E o que está escrito aí em João 8, verso 10? Pode abrir a Bíblia de João 8, 10 só para nós conferir. Vocês estão entendendo qual é o mistério aí? Qual é o mistério? Da redenção. E tem outros mistérios, que esses outros mistérios têm um mistério sobre todos. 8 verso 10? Lucas 8, verso 10. Você falou em bom. João? Lucas 8, verso 10. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. A palavra mistério está no singular ou no plural? Está no plural, na ligação. A voz é concedido, sabe, os mistérios do A vocês é dado conhecer os mistérios. Plural, né? Então vamos ver isso aqui. Se está no plural, para nós é dado conhecer os Mistérios. do reino de Deus. Esses mistérios, ele tem um mistério maior. O mistério da... Mas nem todos têm o privilégio de entender os mistérios, porque o coração fechado não dá para revelar mistérios. Então, todos aqueles que é revelado os mistérios, vai entender o mistério da redenção. E as 3 pessoas da divindade faz parte do mistério da redenção. Sem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não tem redenção. Mas 3 pessoas distintas? Não. 3 pessoas da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito de ambos. Que a irmã White diz, ser Cristo despojado do humano. Então, Cristo despojado do humano
deixaríamos de ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Também, sem Cristo despojado da humanidade, nós não seríamos levados em toda a verdade e guiados por Ele. Que é o próprio Cristo despojado da humanidade. Isso faz parte do mistério da redenção. Ao Senhor nos revelando mistérios, nós vamos chegar a entender também o mistério do plano da redenção. Aí no caso de Deus e Cristo é um Espírito só, né? Um só Espírito. Aí ele fala mistério e fala mistérios. Isso. Então, se Cristo não tivesse tomado sobre a sua divindade a humanidade, se ele não tivesse tido as duas naturezas, nós não teríamos redenção. Porque ele, como homem, teve que se fazer para poder morrer, para pagar a dívida do homem. E agora, como homem, ele intercede no santuário celestial. E agora, ele não deixou de ser Deus ao se tornar homem. Porque ele, como Deus, ele teria que agora habitar no coração do homem e guiar em toda a verdade. Isso ele faz, tá? Independente da humanidade. Lá no céu, como homem, ele intercede por nós, no santuário celestial. E aqui na terra, ele intercede por nós em nossos corações, como Deus. Lá ele intercede por sangue. Aqui ele faz não por sangue. Mas esse é o mistério da... Isso é revelado para aqueles que têm desejo de salvação e que têm a mente aberta. Os que não têm palavra não vão entender. Lembra dessas palavras? João 14, 7 e 9. Quem vê a mim? Qual é o segredo para ver o Pai? Olhar para Jesus. E tudo que ele fazia, né, irmão? Ele apresentava assim, vosso Pai Celeste, que ele seja. Tudo ele glorificando o Pai, né? Isso. Se nós não tivermos o Filho, nós não temos o... Isso é claro. Pois no princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E alguém diz assim, mas Jesus não é Deus. Como que não é? O Verbo era Deus. Aí ele era, mas não é mais. A irmã diz que ele não deixou de ser Deus, mas se tornar homem. Como é que não é mais? Como um ser pessoal, Deus se revelou em quem? Deus é um Deus pessoal. Alguém disse, Deus é espírito, né? Mas ele é pessoal. Ele é corporalmente invisível. Ele é espírito. Como espírito ele é invisível, mas ele é uma pessoa. Mas ele se revelou em quem? Porque que o Filho tem toda a plenitude da divindade revelada. E Deus, o Pai, é um ser pessoal, mas ele se revelou em seu Filho. Jesus é o que do Pai? Resplendor da glória. O que significa ser resplendor da glória? Jesus é o resplendor da... O que é resplendor? Os irmãos podem comentar um pouquinho sobre o que é resplendor? Tem um aspecto de glória, de Irmão, tem uma noção que é?
É um reflexo. Reflexo da luz, da glória. Reflexo da luz. Ele é o resplendor da glória do Pai. Significa dizer que quem agora dá esse reflexo da glória do Pai nas pessoas? É o Filho. Porque ele é a expressa imagem da sua pessoa. Por isso que ele também resplandece com a glória do Pai. Quando ele vier nas nuvens do céu, ele vai vir como um Deus poderoso, mas vai vir como o quê? O resplendor da glória do Pai. Porque ele é a expressa imagem da sua pessoa. E como Salvador pessoal, ele intercede nas cortes celestiais. Então, quando Deus criou o homem, né, diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, Deus ele tem a sua imagem, né? Ele tem a sua... Então, o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Isso. Essa glória é maravilhosa. E Cristo reflete a imagem dele, do Pai também. Como que Cristo declara aí? Nós falamos assim. Ele declarou, ele quem? Que não tinha existência separada do Pai. Como é que nós entendemos isso? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E agora nós sabemos que Cristo foi gerado. Mas aqui está dizendo que ele declarou que não tinha existência separada do Pai. Antes de se tornar visível. Quando ele era a palavra, ele sempre existiu com o Pai. Estava inseparavelmente com o Pai, como a palavra do Pai. E ele nunca, mesmo vindo da terra, nunca se separou do Pai. Sua existência foi sempre ligada ao Pai. O Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, significa a palavra unigênito? Único gerado. Significa dizer que o Senhor Jesus Cristo, o Filho único gerado do Pai, é verdadeiramente Deus na infinidade. O único gerado. Verdadeiramente Deus na infinidade. Significa dizer que ele é Deus infinito, não é isso? Mas é verdadeiramente Deus na infinidade, mas não é na personalidade. Se não é na personalidade, então é porque aí é onde ele foi gerado, na personalidade. Teve início. Teve início na personalidade. Porque ele é Deus na infinidade, mas não na personalidade, porque na personalidade ele teve início. Mas como a palavra de Deus, ele nunca esteve separado do Pai. Aí, sempre esteve. Nesse caso aí, irmão, essa aí que é a terceira pessoa da divindade. Sim. Porque agora ele toma nessa divindade dele a humanidade. E agora o interessante é que essas duas naturezas, ela embora ligada inseparavelmente, ela foi fundida de forma misteriosa, inseparavelmente, ainda assim está escrito dizendo, ela tem sua distinção. Distinta individualidade. Distinto significa dizer, embora unidos inseparavelmente, mas tinha a humanidade e a divindade juntas. Distinta, porque como Deus, uma pessoa.
como homem, agora ligado inseparavelmente em Cristo Jesus. Agora sim, dá o Cristo. Pai, a divindade, seu Filho na humanidade e seu Filho também na divindade. Então dá o trio celestial. São 3 pessoas da divindade. Então, se no caso fosse crer em Trindade, teria que ser o Espírito Santo a segunda, não a terceira pessoa. Porque de acordo com esse texto aí, a partir da personalidade que veio a terceira pessoa. Agora vamos voltar lá para Mateus 1, verso 20 de novo. Só para nós entender isso que o irmão falou. Na hierarquia. Como é que está a hierarquia? Pai, Filho e Espírito Santo. São pessoas, segundo o ensinamento popular, 3 pessoas distintas e coeternas, certo? Eles pregam? Pai, Filho, Espírito Santo. Na hierarquia, 3 pessoas distintas e coeternas, sendo a primeira o Pai, segundo o Filho, a terceira o Espírito Santo. De acordo com o texto de Mateus 1,20, olha só, de acordo com o texto, vamos ver a hierarquia. E planejando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, para lá. Um gerou e o outro foi gerado. O que estava em Maria foi gerado, que é ele? E quem gerou foi quem? Então, quem é o maior? O que gerou ou foi gerado? Hierarquiamente é quem gerou. Quem gerou é maior do que foi gerado. Porque o que é gerado é filho, o que gerou é pai. Então, o pai é maior do que o filho. E como é que agora se explica na hierarquia, sendo o espírito que gerou estando na terceira e o que foi gerado agora estando na segunda? Com controvérsias. Ou não tem? Qualquer pessoa que entende um pouco de matemática sabe disso. E esse espírito que concebeu a Maria é o mesmo espírito no que a senhora White diz, ele mesmo descrito da personalidade da humanidade, independente dela. Não sei se deu para os irmãos entender. Aqui no texto, a Bíblia, que é pela fé, está dizendo que o Espírito que gerou é que é o Pai. Como o que foi gerado não tem 2 pais, é só um, então significa dizer que Deus é o mesmo Espírito. Porque está escrito, Deus é Espírito. E esse Deus que é Espírito gerou em Maria agora o Jesus. Irmão, e como essas pessoas poderiam provar a existência do Espírito Santo? É uma pessoa separada. Como é que ele passou a existir? Porque Jesus não sabemos como. O princípio era o quê? Mas depois ele foi gerado. Isso. Né? Passou a existir de forma personalizada, né? E o Espírito Santo, como ele pode provar a sua existência? Ele não pode, porque ele só tem que é uma dizer... boa pergunta para eles, né? Ele só tem que dizer que o Espírito Santo, que é Deus, não teve com isso. Então, a única definição para isso seria essa. E eles diriam o seguinte, é porque o Espírito Santo está nos bastidores, no mistério. Tá ali, tocado. Cara, não toca no assunto, para não descobrir as verdades. Mas essa seria uma boa pergunta para ele, para saber qual seria a resposta dele. Exatamente. Se Jesus no princípio era o verbo, depois se fez carne, e o Espírito Santo, como é que ele passou a existir? Se ele existe, na concepção de vocês, então dá uma forma de como ele passou a existir. Ele é exatamente o verbo. Diz que quando a palavra de Deus está entrando, diz que é o Espírito que está entrando. Aí, como ele não sabe explicar, ele dá um lugar quietinho para ninguém meter. Aí ele chega dizendo, não, pá, o Espírito Santo, o Pai é esse, o Filho é esse, mas o Espírito Santo ele está nos bastidores. Ninguém vê o trabalho dele. Na verdade, eu já vi muito pastor e pastor renomado adventista tentando explicar, mas a explicação final, quando se aperta mesmo assim nas perguntas, ou eles mesmos se apertam a si próprios tentando explicar, é aquela, é mistério.
Nós não podemos sondar além disso aqui porque é mistério. É a mesma resposta. Sempre. Eu me perguntava uma coisa, de acordo com esse texto, porque a fé vem pelo ouvido. Ninguém é salvo sem fé. E a fé vem pelo ouvido, mas eu ouvi a palavra de Deus. Eu me perguntava, às vezes, sem entender bem, né? Como é que Deus, o próprio Filho de Deus, é Deus na infinidade, é infinito, é como se assim, ele é um Deus infinito, mas ele não é Deus na personalidade. Ficava questionando como pode. Ele é na infinidade e não é na personalidade. Aí, olhando a mensagem dos pioneiros, os pioneiros, no caso de William Barr de Prescott, ele diz que Deus teve um começo na personalidade. Aí eu passei a entender. Então, ele foi gerado na personalidade. Mas antes ele era o quê? Infinito. Que era a palavra do Pai. Nessa conclusão toda que eles fazem, porque Jesus, quando foi para subir, ele disse que ia e mandava o essa palavra Consolador. outra aí que ela... A palavra é só o outro. É só o isso aí é Como muito faz famoso. parte do mesmo assunto, vamos abrir a Bíblia, só para vocês verem. João 14. Podemos até concluir com essas. Tem muita coisa maravilhosa aí para frente, mas vamos concluir com a Bíblia. Já que os irmãos tocaram no assunto. João 14, 10, né? 14, João 14, a partir do verso polêmico, do verso 16. O outro consolador, achou? Vamos lá. Nós vamos concluir com essa leitura de João 14, vamos dar uma sequenciazinha aqui para nós entendermos. Primeiro começando com o verso 14. Ou melhor, 16. 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha, quem é que está dizendo eu rogarei? Jesus. A quem que ele ia rogar? Ao Pai. Desde o princípio nós estamos apresentando aqui duas pessoas que são dignas de adoração e exaltação. Aí Jesus Cristo como homem, agora ele diz assim, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro. Quando ele diz assim, eu darei outro consolador, porque tinha um, quem era esse um que já consolava os discípulos? Cristo em pessoa. Em pessoa humana, né? Olha, eu estou aqui com vocês, consolando vocês, mas se eu preciso ir, quando eu for, eu vou enviar outro consolador. Tá certo? Para que vocês não fiquem sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Agora veja o verso 17, explica o 16, a questão desse outro. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, O Espírito de verdade é o Consolador, porque não o vê nem o o conhece. Espírito Santo. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em O vós. Espírito Santo habitava com eles, A presença. habitava com eles, é como se eu estivesse aqui junto da Valentina. Só eles conheciam. Né? Isso. O mundo não conhecia porque não acreditava em Jesus. Exatamente, tá explicado assim. E estaria o quê? Ele estava com eles, mas agora habitaria Em. neles. É como se agora o Cristo humano estivesse do lado, porque ele, como homem, não poderia Está em todos os estar lugares. todos juntos ao mesmo tempo, não poderia adentrar noutra pessoa. Então agora ele iria como homem, e agora receberia a posição de interceder pela humanidade, e agora ele mesmo, despojado dessa humanidade, ele viria como Deus, como ele era antes, Espírito, e agora batia a porta do coração e entrava através da palavra. Então está aí a explicação. Enviarei outro consolador da parte do Pai, né, que vocês conhecem, que habita com vocês, mas que agora vem para habitar em vocês. Que é diferente de habitar com, mas em.
A resposta está bem no verso seguinte. A confusão toda, não, porque está dizendo que é outro. É outro, mas de que forma? Porque ali ele estava como homem. Como é que ele viria como outro? Porque ali diz que o Espírito Santo é ele mesmo, despojado da humanidade. Como é que ele viria como outro? Porque ali ele estava como homem, mas ele viria como Deus, porque ele não havia deixado de ser Deus ao se tornar homem. Ele estava intimamente ligado às duas naturezas, porém distintas. Então ele, como Deus e como homem, são distintos, embora unidos inseparavelmente. E ele diz também, eu não vos deixarei órfãos. Agora vamos para a sequência, para nós entender melhor. Verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quando se trata de órfão, Quem volta? Quem já teve, né? quando se trata de órfão, quando Jesus diz assim, eu não vos deixarei órfãos, ele está dizendo assim, eu não vos deixarei sem irmão, eu não vos deixarei sem tio, eu não deixarei sem pai. Sem pai. Eu não vos deixarei sem pai. Aí ele diz o que no verso 19? Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. No verso 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Até então você não entendeu essa ação. Naquele dia estarei. No Pentecoste. Isso. No Pentecoste, Espírito Santo. Vê de novo. Não, seria. Naquele dia conhecereis Então, dia vocês vão acontecer. que estou em meu Pai, Que eu estou em meu Pai. vós em mim Vós em mim e eu em vós. e eu em vocês. Agora vamos ver outro ponto aqui que nós entendemos. Eu em vocês. O Pai em mim, eu em vocês. E vocês em mim. Bem no capítulo 14 mesmo. Pula só para o verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará e viremos para ele. Viremos no plural. 3 pessoas, 2? Duas. E faremos nele morar. E quando essas duas pessoas, o pai e o filho, amam uma pessoa e elas vão até essa pessoa, quantas pessoas vão aí? Duas. Mais duas em Espírito. Espírito. Esse aí que é o templo do Espírito. Exatamente. Não sabeis vós sois templo do Espírito Santo, ou seja, morada de Deus, morada do Pai e do Filho? E vocês não Aí sois o povo vocês fica mesmos? admirado assim. Como é que diz que ainda hoje Jesus está jorrando sangue lá no céu? Jesus, homem, ficou lá para fazer isso, que só ele pode, né? Sai esse sangue dele. Cristo convive. Sem sangue. Sem Sem sangue. Agora, verso 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, São amados de Deus. esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha, Através do Espírito. através disso será manifesto. Então, o Pai e o Filho. Quando ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro. Ele entra como? O Espírito Santo entra através da palavra de Deus, diz Ellen White. Quando a palavra de Deus entra, o Espírito de Deus está entrando. E quando essa palavra de Deus entra, que o Espírito está entrando, de acordo com o verso 23, quem é que está entrando? Espírito. 23. Quando Jesus pregava, né, irmão? Também quando ele pregava, que a pessoa aceitava, não era o Espírito Santo ali? É, Que entrava na pessoa, isso. para ela poder acreditar. Aí entra o Pai e o Filho, em Espírito, porque o Espírito é o mesmo. Vai entender, o pessoal defendendo 3 pessoas com eterno distinto.
E o pior é que eles não sabem explicar de onde foi que veio esse outro, esse terceiro. Porque o pai e o filho a gente sabe que tem ligação de um com o outro. Agora, essa terceira pessoa é irmão de Deus, é filho de Deus, é o quê? Aquilo que a irmã, Ninguém consegue explicar. aquilo que a irmã Carmelita sempre diz, ele não sabe e tem raiva de quem sabe. Né? Eu já vi aquele Porque eles têm, assim, como se fosse um preconceito, assim, não querem conhecer, porque imagina que eles vão esperar de alguém que não tem teologia, um rapaz mas é algo que está bem visível, que está muito forte. Se eles abaixassem a guarda, eles iriam... Ninguém não vê as É o mesmo autor assim, falando, agindo. Isso não é porque Por causa do sistema. ele passou todo o meio, até que ele chegou. Disse, não é porque ele gosta mesmo de viver assim, escondido. Nos bastidores. Nesse dia ele não falou nem nos bastidores. Ele falou, não é porque E ele gosta. era ocultamente. Ninguém vê, ninguém é muito Aí eu gostava de assistir. Nesse dia eu fiquei com tanta raiva de comer com um boca mole desse meio, ele não sabe explicar as coisas. Passa a vida toda lutando paixão, coisa para falar. Quando dá falou, dá foi isso ainda. Já fala besteira. Já fala besteira. E ele não quer que as pessoas estudem muito, não, que esses cultos já vêm, é tudo, é a mesma coisa. Pode sair de igreja escutando que é a mesma coisa. Tudo. Sabe? Tudo bem. Separado. Interessante, Jesus disse que ele é nível pai. Né?